Agora, doutor, você que traz essa ideia da teocracia, a gente pensa muito no Irã, que é um país forte, representativo naquela região, e a gente vem até para a questão do livro de Enoque, que é apocalíptico, é profético e tudo mais. Inclusive, no livro de Enoque, trabalha muito essa ideia de que uma guerra surgirá, e nessa guerra, quando você pega as nomenclaturas do passado e traz para a geopolítica atual, vem a Rússia, vem o Irã, vem a Síria, países que podem se articular contra Israel. O senhor, diante do estudo que eu vejo que tem muito fundamento, você entende que nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial, de algo não mais localizado, algo que saia dali do Estreito Mediterrâneo e a coisa se torne... Você que feda, né? Que o negócio feda pra todo mundo. Só vou pedir uma coisinha, depois, porque eu tava muito... É uma coisa que eu não sabia, que em Israel, na sua maioria, é de judeus. 70%. Inclusive, tem um empresário conhecido mundialmente que estava no Brasil quando aconteceu, ele disse: eu sou de Israel e sou palestino. Para mim, me causou... Inclusive, a família dele está lá em Israel. Então, isso significa que existem outras religiões também, como se fosse aqui no Brasil, mas a que predomina... 70%, 70 e poucos por cento, 75% mais ou menos da população é judia, né? Por volta de 21% é árabe israelense. Desses árabes israelenses são palestinos. São palestinos que têm cidadania israelense, mas etnicamente são palestinos. E os palestinos são multiétnicos. O palestino... A confusão também está muito aí. Por exemplo, o palestino da Cisjordânia, ele é diferente. Até o árabe, o do Gaza, o árabe é do Egito. O sotaque, as expressões... O da Cisjordânia é o árabe do Líbano, da Síria. Então, é como você falou, tem uma certa coisa... Até a fisiologia, que a gente não consegue enxergar, mas... Sim, tem toda essa coisa aí já, também tem cultural. 21% dos israelenses são árabes. Uma parte cristã, porque tem árabe cristão, por exemplo, no Líbano não tinha muito, né? A gente tem uma porção de... A gente tem mais libaneses aqui, considerando pessoas até a terceira geração, do que no Líbano. Tem cerca de 12 milhões de descendentes de libaneses no Brasil. Aqui na Bahia muito comerciante. E aqui na Bahia tem uma colônia libanesa muito forte. Muito cristã. São cristãos maronitas. Esses árabes israelenses, que são de origem palestina, eles estão inseridos na sociedade israelense. Nós temos juiz na Suprema Corte, que é árabe. Palestino, de origem palestina, diretores de hospitais, médicos, enfermeiros, jornalistas, membros do exército, como temos também druso, que é uma outra etnia que tem lá no Oriente, que é muito naquela região ali, que são muito próximos da etnia árabe, né? Porque somos primos, né? Os judeus são semitas, os árabes são semitas, os drusos são semitas, somos todos primos lá da história de Ismael e Isaac. Então, assim, nós temos professores universitários, temos lideranças, instituições, inclusive instituições palestinas. Eu estou me fugindo do nome agora. Tem um especialista, ele fez até uma live aqui para o Brasil na semana passada, que ele é um grande estudioso palestino, e ele é de Gaza, mas a instituição dele é sediada em Jerusalém. Ele é um grande crítico do Hamas. Ele é um grande lutador pela causa palestina, mas ele é um grande crítico do Hamas, justamente porque a gente sabe que o Hamas é um grupo terrorista, teocrático, que vai destruir não apenas os judeus, mas que quer também massacrar mulheres, homossexuais e quem pensa diferente. Quer dizer, quem não é do Hamas, quem é o muçulmano que é moderado ou que é secularizado, vai sofrer. E Israel é uma sociedade bastante ocidentalizada. Isso também traz um grande problema. Um choque muito grande, porque teve muitos judeus europeus nos últimos 200 anos que foram para lá, pessoas que passaram pelo iluminismo. E os árabes não passaram por esse fenômeno. Tanto é que os próprios judeus que vieram, os refugiados judeus que vieram de países islâmicos, como o Irã, o Iraque, eles estranharam muito quando eles chegaram em Israel nos primeiros anos, né? Eles vieram também apátridas e acabaram conseguindo chegar lá em Israel. Então, assim,
é uma sociedade muito multicultural também. É uma sociedade... Por exemplo, Jerusalém é a cidade com a maior proporção de casamentos LGBT por habitante no mundo. É o único local no Oriente Médio onde você tem uma parada LGBT em Tel Aviv e em Jerusalém. No restante do Oriente Médio, isso é impensável. Tanto que o universo paralelo lá do pai de Alok estava... Pois Você vê que é um... Você tem mulheres... A mulher de Israel pode usar biquíni, enquanto tem outra ortodoxa que não quer usar. Você tem... difícil pensar isso no Oriente Médio. Né? Você não ali, conseguiria... geograficamente, no Oriente Médio. Isso. O Líbano foi o mais próximo que aconteceu com isso depois que o Hezbollah se estabeleceu lá e grupos mais fundamentalistas se estabeleceram lá nos anos 70. Houve muita divisão entre cristãos e muçulmanos. Então, assim, Israel é uma sociedade multicultural e que absorve o seu povo de origem não judia e de várias religiões, o que acaba a ideia de que Israel trata o árabe como um cidadão de segunda categoria. Isso não é verdade. Se você visitar Israel, você vai perceber isso. Se você olhar só o fato de você ter um juiz na Suprema Corte, né? Por exemplo, quando teve aquele episódio polêmico na guerra no Líbano de Sabra e Shalita, em que os falangistas cristãos libaneses entraram num acampamento de palestinos e massacrou, o exército de Israel foi processado pela Suprema Corte. Por quê? Porque se encarou que, embora não tenha sido o exército de Israel que fez o problema, Israel tinha a guarda, digamos, porque estava invadindo o sul do Líbano, até que eles saíram, né? Foi percebido que Israel era autoridade, os exércitos de Israel era autoridade. Isso é impensável. O que a gente vê é quando você tem um ataque terrorista, essas pessoas às vezes comemoram, né? Por exemplo, a gente teve ataque na França por antissemitismo, uma presidente de uma comunidade judaica em Detroit foi assassinada, foi assassinado 2 judeus na China. Quer dizer, as pessoas simplesmente ultrapassam os limites, né? Então, Israel, o exército, como qualquer outra entidade, está submetido à lei. Agora, você não respondeu, acabou. Billy, você... Pum, vou dar um tiro em você. Um tiro? Meu amigo, isso aí é um corte para o resto maravilhoso, da minha vida. O corte é maravilhoso, mas... Isso, eu com 50 anos, professor, sou amigo desse rapaz, eu não sabia disso. Para mim, em Israel, só era judeus. Não, sim. Eu acho que a maioria das pessoas só sabiam disso, né? Mas a questão que me deixou muito curioso da pergunta também aqui do professor, você acha que estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Verdade, eu acabei não respondendo. Acho que a gente está com um risco enorme de uma guerra regional. E essa guerra regional vai atrair... E é por esse motivo que... eu acho que por esse motivo os americanos têm pedido muita cautela. Como você falou, tem sido um discurso mais pacifista. Agora, né? Agora, porque... De ontem para hoje. Porque o Líbano está bombardeando direto o norte de Israel, o Hezbollah, melhor dizendo. E Israel já falou que o Líbano ele vai assumir a responsabilidade. Ou seja, controle aí o seu bulldog. E o Líbano é uma guerra de procuração do Irã. Se Israel entrar em uma guerra com o Líbano, certamente o Irã vai entrar, os Estados Unidos vão entrar, aí a Rússia vai entrar, a China vai entrar, e a gente vive um momento em que a hegemonia americana está sendo posta em xeque pela China, né? Isso. Então eu acho que a gente, indiretamente, a gente não está a um passo, mas talvez a 2 ou 3 passos de um conflito mundial, porque um conflito regional no Oriente Médio certamente vai atrair essas superpotências, né? Você vê que 2 bases militares foram invadidas, foram atacadas, na verdade, na Síria. Isso. E a Turquia correndo por fora, Ó, que faz meio jogo duplo ali, né? É da OTAN, mas também apoia